Beleza? Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema que tem muito a ver com o esporte. Tem muito a ver com a galera que pratica esporte, tem muito a ver com a galera que é profissional, a galera que está iniciando, a galera que gosta do esporte, que questiona isso muito. Estou aqui com o Dr. Glycon. Nome difícil, tá? Vocês não vão conseguir escrever, é um nome difícil. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa coisa que as pessoas buscam tanto entender, mas muita gente não entende absolutamente nada, que é lidar com os hormônios. O que é isso? Tá? Será que você vai falar com a galera aí? Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Glycon e como já foi apresentado, eu sou médico do esporte, eu tenho doutorado nessa área e eu tenho duas grandes paixões, né? A primeira delas, mais antiga, é a antropometria, é saber medir e avaliar morfologicamente direito uma pessoa, e para um atleta isso é fundamental. E a segunda é essa parte de hormônios, né? Os esteroides anabólicos. Eu gosto muito de estudar isso, né? E entender esse mundo, né? Esse mundo todo aí que gira em torno da utilização desses fármacos, né? Para o bem e para o mal, ou seja, né? Seus efeitos e seus efeitos colaterais também. Então, galera, tem algumas perguntas que vocês mandaram para mim, na verdade foram muitas, somente no Instagram. Galera, obrigado, vocês estão seguindo no Instagram, estão interagindo. Entra lá no Instagram do doutor, também tem várias dicas maneiríssimas, depois eu vou linkar no vídeo para vocês. Eu vou começar com uma pergunta bem simples, para vocês começarem a entender o que é anabolizante. Anabolizante pode ser o seu treino. O seu treino é anabolizante, né? Quando você faz um treino de hipertrofia, você está fazendo uma atitude, né? Um método anabólico físico, no caso, né? Proteína é anabolizante. Quando você toma um whey, por exemplo, você está tomando um nutriente anabólico, como a proteína, né? Mas pode ser também um recurso ergogênico, né, anabólico, pode ser um treinamento mental e pode ser o que você mais conhece, mais ouve falar, que é um fármaco, né? Então nós podemos ter um recurso ergogênico anabólico, né? Anabólico é aquilo que faz um tecido, um determinado tecido crescer, né? Aí nos interessa o músculo, no caso. E então, o mais conhecidos são os recursos ergogênicos anabólicos, que podem ser esteroidais, são os mais conhecidos também, ou não esteroidais. Existem outros fármacos que são não esteroidais e que são anabólicos, tá? E ainda dentro dos hormônios, a gente pode dividir os hormônios esteroidais e os hormônios não esteroidais. Por exemplo, nós temos o hormônio de crescimento. Ele é um anabólico, mas ele não é um esteroide. Esse é o GH, pessoal. É o GH, exatamente, né? A própria insulina é um hormônio não esteroidal. É um peptídeo, né? Como o GH também é um peptídeo. Mas tem função anabólica também, tá? Então, podem ser hormônios ou não hormônios, os fármacos. Vamos lá. Hormônios ou não hormônios. E os hormônios podem ser esteroidais ou não esteroidais. Tá? Então, isso é o anabólico, aquele que faz um tecido crescer. Então, galera, tirando um pouquinho do jargão médico, porque é complicado, tá? Essa terminologia que eles usam é dificílima, depois eu tenho que pegar um dicionário para eu começar a entender. Mas o que eu entendi aqui, ele vai me corrigir obviamente, é que existem várias formas de você ter resultado anabólico, que é no caso do anabolismo, que é o crescimento muscular, ou seja lá do que for, do tecido que você bem entender, com vários estímulos. O que a gente está trocando aqui, a ideia inicial, que é o mais, que sofre mais preconceito, porque é motivo de doping em Olimpíadas, o mais polêmico, né? E é o mais polêmico, é o farmacológico. Perfeito. Que é nada mais nada menos feito na farmácia. Para as drogas. São as drogas. São aqueles anabolizantes injetáveis, orais, são remédios. Existem os que são esteroides derivados do colesterol. Ó,
e os outros que não são esteroides, que são proteínas. Tá? Que aí entra o GH e a insulina são grandes proteínas, mas são proteínas. É engraçado, eu lembro de antigamente, hoje deve existir isso também, os fisiculturistas faziam muito esse negócio do uso da insulina. Eu nunca tinha entendido o que era isso, porque eu não conseguia associar. O GH eu sabia que era algo parecido. Queridão, então eu vou te dizer, se você me perguntasse, doutor, agora, qual é o melhor anabolizante, eu vou te dizer insulina. Dentro da definição que eu acabei de falar para vocês sobre anabolizante, que faz crescer tecido, a insulina ela é o melhor anabolizante do que o próprio hormônio esteroide, a testosterona, né? Que é um esteroide mais comum que a gente conhece, que é o esteroide produzido pelo homem, também em pequenas quantidades pela mulher, né? Então, que é o hormônio mãe, o hormônio base é a testosterona. Por que a insulina ela é melhor anabolizante no sentido da definição, no sentido da palavra, do que a própria testosterona? Porque a insulina vai fazer crescer a massa muscular, mas também vai fazer crescer a massa gorda. Então ela é um anabólico não seletivo, entendeu? Já a testosterona, ela é um anabólico seletivo, ela vai crescer massa muscular, mas ela vai catabolizar a massa gorda, tudo que a gente quer. Mas, no sentido da palavra anabolizante, a insulina é melhor do que a testosterona. Entenderam? Eu entendi agora. Até fiquei feliz de entender isso, que eu sempre tive essa dúvida, galera. A insulina, ela faz crescer o tecido, seja ele muscular ou seja gordura adiposa. Já o anabolizante, que é o que a galera fisiculturista e atletas no geral usam, não, desculpa, falei errado. Já a testosterona, que os dois são anabolizantes, conforme eu aprendi hoje isso, vai direto na musculatura, estimulando o crescimento muscular e catabolizando a gordura, diminuindo o seu percentual de gordura. Por isso que o fisiculturista usa, provavelmente. Bingo, perfeito, exatamente. Tá. Uma pergunta legal também. Eu recebi vários, mas eu vou jogando aos poucos para não sobrecarregar. Tranquilo. Dentro do esporte, aí entra aquela parte polêmica, né? Que a gente está falando com um monte de gente, tem muita gente que é atleta. Dentro do esporte, a gente sabe quais são os resultados do uso dos esteroides em geral. É mais comum o uso da testosterona por conta dessa peculiaridade de catabolizar a gordura, gera uma qualidade melhor para o atleta num âmbito de força, de resistência e outras. Resistência nem tanto, porque baixa imunidade. Né? Mas entre outras coisas que são importantes, como explosão e tal. Nesse processo, mesmo cientes de que vai cair no doping, vai ser pego, por que o atleta ainda tem esse costume do uso do anabolizante? O que eles devem pensar? Você trabalha especificamente com o atleta para ele se arriscar tanto a ponto de se colocar nessa postura? A resposta é simples. Se o atleta tivesse a cabeça como a nossa, normal, assim, nós aqui, eu não sou atleta, né? Como as pessoas em geral, ele não seria o atleta que ele é. Quanto mais de alto nível, mais ele tem que ter uma cabeça diferente. Ele tem que focar e pensar no resultado. A vida dele é focada e voltada para o resultado. Então ele quer resultado. Ele quer a melhora da performance dele. E ele vai fazer de tudo para isso. Tem um estudo muito sério que foi perguntado para os atletas a seguinte pergunta: se você tivesse uma droga, que você fosse tomar essa droga, mas que ela te ocasionasse, te garantisse, né, o prêmio, mas ela te ocasionasse uma série de efeitos colaterais, etc, etc, e você fosse ganhar o prêmio, né, mas óbvio que seria uma droga que fosse permitida, vamos dizer assim, né? Ou que não caísse no doping. Que não cairia no doping, obviamente, né? Que não fosse ilegal, vamos falar assim. Você tomaria? A grande maioria diz que tomaria.
Eles foram mais longe, eles perguntaram: se você tomasse essa droga, você batesse os recordes todos, mas que em X tempo, eu não lembro mais exatamente quanto tempo, você iria morrer. Metade disse que tomaria, ainda assim. Por quê? Porque eles ficam pensando, primeiro, eu vou lá para o livro dos recordes, eu sou o cara, essa coisa da fama, do recorde, do ego, né? O ego é muito importante para o atleta. Se ele não funcionasse desse jeito, ele não seria um atleta olímpico, ele não seria um atleta de ponta. Ele tem que funcionar desse jeito, a cabeça dele tem que ser assim. Eu digo para meus alunos de pós-graduação que assim, não esperem que um atleta funcione normal. Ele não funciona normal. Ele não é um carro para você andar na rua, ele é um Fórmula 1. Ele não serve para o dia a dia, ele serve para aquilo, para correr em pista. Então um atleta é assim. E eles justificavam também essa resposta dizendo que assim, eles já teriam feito o pé de meia deles, eles deixariam a família muito bem, obrigado, etc, etc, etc. Então muitas vezes o atleta ele não está pensando só nele, ele está pensando em todo o contexto que ele vive. E aí por isso que ele faz uso de determinadas drogas, mesmo correndo o risco de ser pego no antidoping, mesmo correndo o risco de tomar uma suspensão, etc, etc. Entendeu? É a cabeça do atleta, é a psicologia do atleta. A psicologia do esporte explica isso muito bem, né? Entendi. Galera, então é isso. A galera que faz uso disso, geralmente são atletas, a gente está falando necessariamente no caso de atletas, mas a gente vai tocar no outro caso, onde são as pessoas comuns. Os atletas, eles têm uma cobrança muito grande. Não só da equipe deles, mas deles com eles mesmos. O que é ser um atleta? Os patrocinadores. Patrocinador, apoiador, equipe, família, porque a família vive muitas vezes às custas do resultado dele e dele principalmente. Porque ele sabe que se ele não estiver no máximo do desempenho dele, alguém vai tomar o lugar dele, porque é um esporte, esporte é competitivo. E um dia vai. Sempre alguém toma o seu lugar. Um dia ele vai deixar de ser o número 1. Sempre. Ninguém é o número 1 para sempre. Ninguém. Então, o que acontece? Essa cobrança faz com que o atleta às vezes se coloque numa postura de ter que buscar o melhor resultado, não importa como. A gente entende, os atletas que estão aí vendo vão entender o que a gente está dizendo. Mas aí a gente entra no outro lado. Uma pessoa normal, que foi lá treinar boxe comigo e tal, e foi malhar e faz uso de anabolizante. Esse cara, que é um praticante de esporte, faz crossfit, faz a musculação e treina Muay Thai. É um praticante de esporte aleatório, não profissional. Por mais que se dedique muito, porque geralmente esses caras até se dedicam bastante. Okay. Esse cara não tem doping, não tem nada. O que rola com esses caras que usam esse tipo de meio para conseguir um resultado, sem um acompanhamento, sem um conhecimento? Deixa eu voltar um pouquinho no atleta e no não atleta. Vamos lá. Atleta, galera, é ilegal. É ilegal tanto para quem prescreve, doutores aí que estão me assistindo, tanto para quem toma. É ilegal, ponto final. Tá? Pegou, punição. Hoje tem punição pro atleta e pro treinador. Médicos, a punição está começando a se estender para o médico do atleta. Por exemplo, o médico de um time, ele vai começar a responder também se ele entrar no esquema de dopagem. Tá? Então, não pode. Ponto final. Não pode. Tá? Se você participa de competições onde é proibido, existe controle, etc, etc, tomou, foi pego, punição. E aí, assim, é ético ou não é ético, não interessa. Você, a partir do momento que você se federou, você se inscreveu, você está assinando embaixo das regras e você está se comprometendo a seguir as regras.
Então, existem fóruns outros para a gente discutir. Ah, mas treinamento também não é saudável. Ok, mas não é ilegal. Tá? Então, não pode tomar. Bom, agora vamos para os não atletas. Né? Que até são atletas, mas não participam de competições oficiais. Na verdade, é o que a gente chama de usuário recreativo. Tá? A grande maioria, na verdade, são os usuários recreativos, que são a grande maioria dos usuários desse tipo de fármaco, desse tipo de droga. Né? Então, assim, primeiro, não é ilegal para o médico prescrever. Tá? Então, a gente está em venda na farmácia, se prescrever, sei lá, uma ampola de testosterona, estou falando aqui uma Durateston, uma Testosteron, não é ilegal. Tá? Mas eu posso incorrer num processo antiético caso se ache o nosso Conselho Federal de Medicina ache que eu estou tomando uma atitude antiética. Hoje, qual é a posição do Conselho Federal de Medicina em relação aos esteroides anabólicos? A prescrição de esteroides anabólicos que não seja para reposição hormonal, tá? Ela é considerado um ato antiético pelo médico, porque está colocando a saúde do paciente em risco. Então eles entendem que o usuário desse tipo de droga, tá, que não seja uma pessoa que tenha testosterona baixa, ou seja, necessita de uma reposição, né, o médico estaria incorrendo em uma atitude não ética. Bom, aí vem a grande discussão. Né? Cientificamente, tecnicamente falando, hoje nós entramos num terreno pantanoso, num limbo assim, né? Os esteroides, vamos lá, não é tudo que muitas pessoas falam da área da medicina, do tipo tomou, morreu, porém não é uma droguinha inocente como muitos usuários pensam, que eu posso tomar um caminhão de bomba e não vai me dar nada. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente que estuda seriamente esse tipo de droga, né, a gente está tentando descobrir onde é que está o meio termo aí nessa história. Entendeu? Então, com certeza, já vou dizer aqui, ela dá os efeitos, sem dúvida alguma, e efeitos benéficos, mas tem muitos efeitos colaterais, como qualquer droga. Então, como qualquer droga, na mão de uma pessoa errada, vai dar caca. Então, é como uma arma. Na mão do policial, né? Na mão de quem sabe usar, de quem está preparado para usar, etc., quem está habilitado para usar, perfeito. Na mão do bandido, a gente já sabe a porcaria que vai dar. Então, os esteroides são uma droga, ou, né, os recursos ergogênicos farmacológicos são uma droga como outra qualquer. Como uma droga como outra qualquer, nas mãos erradas, vai dar porcaria. Que mãos são as mãos certas, vamos falar assim? Essa é a pergunta. São os médicos que estudam muito isso.